Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 21ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Wali Hamid. Presente. Estando presente mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Edio de Oliveira Souza para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Vamos passar a fase do expediente. Coloque em votação a ata da 20ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a ata da 20ª reunião ordinária de 2015. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesa número 12 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, referente ao mês de maio de 2015. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 362 de 2015, Juvenildo de Oliveira Dantas, institui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Combate à Evasão Escolar e da outras providências. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Écio Minozzi Júnior para fazer a leitura do requerimento de número 30 de 2015, sua autoria. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, requerimento número 30 de 2015. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado ao excelente senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 3.150 de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da lista de espera por vagas em creche. Justificativa. Desde há muito tempo, a baixa oferta de vagas em creche vem sendo demonstrada pelas listas de espera das crianças de até 3 anos na Secretaria Municipal de Educação. No ano de 2011, a Promotoria Pública solicitou regras claras para o atendimento dessas vagas. A Câmara de Vereadores, atenta a essa vulnerabilidade, aprovou por unanimidade, em outubro daquele ano, de autoria do vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, a Lei 3.150. Em seu artigo 1º, ficou estabelecida a obrigatoriedade da publicação na imprensa oficial, no site da Prefeitura e a fixação da lista de espera nos murais das creches. Por óbvio, com a publicação da lista de espera, os interessados podem acompanhar o atendimento dentro das regras da inscrição. A lista de espera aparece no site da Prefeitura, atualizada até
18 de maio, com 825 inscrições de crianças até 3 anos de idade, porém não vendo sendo publicada na imprensa oficial como determina a referida lei. Através desse requerimento, solicito informações justificando este descumprimento da Lei 3.150 pela Prefeitura. Nesse sentido, dentro das prerrogativas do mandato de vereador em defesa do interesse público, de acordo com o inciso 7 do artigo 214 do Regimento Interno e inciso 12, do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, solicito tais informações. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015. Écio Minósio Júnior, vereador. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento de número 30. Algum vereador para discutir? Eu peço a palavra simplesmente porque eu acho que a justificativa está deixando claro o objetivo desse pedido. Atualizado agora, no dia 11 de junho, nós temos 944 inscrições. Quando eu fiz o requerimento, eu não tinha observado a atualização do dia 11. Só para corrigir esse número. E hoje nós temos uma quantidade de crianças com a expectativa de obter as vagas. E as regras que a promotoria fez, e Vossa Excelência é o autor da lei que foi aprovada, porque é uma lei correta, é uma lei justa, que dá transparência no atendimento àquelas pessoas que têm a necessidade de creche. As vagas, elas não são suficientes, e naquele momento a promotoria exigia umas regras de transparência para que não tivesse o famoso QI. Me parece, segundo isso foi provocado aqui numa reunião da Comissão de Educação, quando na segunda reunião, na quinta-feira, Vossa Excelência estava presente, eu não lembro se estava no momento dessa discussão, mas o doutor Oswaldo estava presente, acompanhou, tia Val, do reclamo da comunidade, duvidando que há um critério, que está sendo seguido o critério das inscrições. Vou verificar, não encontro nos registros da imprensa oficial a divulgação como a lei determina. Eu gostaria que a Prefeitura tomasse providência. É nesse sentido que eu faço esse requerimento e peço o apoio dos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Vale lembrar que essa lei é de suma importância justamente para que a população possa realmente acompanhar de perto o andamento de cada vaga, enfim, em que situação se encontra o cadastro de cada criança. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação o requerimento. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o requerimento de número 30 de 2015. Gostaria de convidar o vereador vice-presidente dessa casa para assumir os trabalhos, que o próximo requerimento é de minha autoria. Convido o vereador, presidente Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, para que faça a leitura do requerimento número 31 de 2015, de sua autoria. Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Requerimento número 31 de 2015. Nobres pares, requeiro a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, no sentido de informar a esse vereador se foi composta a Comissão de Patrimônio Imobiliário e, se caso tenha sido, que informe em quem são seus membros constituídos e em que fase se encontram os trabalhos para regularização das áreas do nosso município que não possuem números de matrícula. Regularização nos nossos registros. Justificativa. Como justificativa, novos vereadores, esse estudo, seguido de uma efetiva regularização, é mais do que necessário, pois agregará junto a cada imóvel a cada imóvel inúmeros benefícios, assim como a possibilidade de repasse de verbas governamentais, federais e estaduais, através de emendas parlamentares e outras. Apenas para nos situarmos, inúmeras áreas que num passado não muito distante ainda não contavam com essa regularização e até o momento não temos informações acerca de suas efetivas normalizações, a saber: 1. Campo do bairro do Caraguatá, Campo do Ilho, situado na Avenida do Ilho Lorenzi, bairro do Caraguatá,
Posto policial do Velhão, Estrada Santinês, ali tem um equívoco, Estrada Santinês, próximo ao número, altura do número 3000, Jardim Samambaia. Escola Idalina Cardoso da Silva, que é a Avenida José Antônio de Moraes Neto, sem número, toda aquela região. Área localizada atrás do cemitério dos Coqueiros, em Terra Preta, Avenida Dr. Sérgio Machado Bauner, antiga Estrada da Lagoa. Área localizada atrás da Escola Municipal Sarquistelhã, bairro do Capoavia, entre outras. Assim, peço informações concretas sobre esse assunto, por ter uma função de interesse público, sem que tenha qualquer projeção acerca do assunto. Plenário 27 de março, 23 de junho de 2015, Márcio Alexandre Milho de Oliveira, Marcinho da Serra, vereador e presidente. Obrigado. Agora coloco em discussão o requerimento número 31 de 2015. Alguém pode discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador e autor do requerimento. Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, esse requerimento nada mais é de que esse vereador quer ter informações exatas de como se encontra realmente essa comissão, se é que existe, se é que foi instalada, e como se encontra não só esses imóveis que eu citei aqui nesse requerimento, mas também todos os outros que nós temos na municipalidade. Acontece que esse vereador tem ido atrás de recursos para a nossa cidade, e infelizmente a gente acaba não encontrando, consegue o recurso federal ou estadual, porém a gente não encontra as áreas necessárias para fazer a instalação de benfeitorias para o município. Vou dar o exemplo de uma unidade básica de saúde que nós conseguimos. Estive no Ministério da Saúde em 2013 e conseguimos 2 unidades básicas de saúde. Uma a gente conseguiu implementar, está sendo construída no Jardim Pereira, em Terra Preta, porém a outra provavelmente a gente vai acabar perdendo esse recurso. Como a gente não conseguiu cadastrar nenhuma outra área, a gente vai acabar perdendo esse recurso. Quer dizer, é um montante de R$512 mil que nós vamos acabar perdendo. Dentre outras, estou falando uma, mas tem outras. Eu consegui um recurso também com o deputado Tiririca, no valor de R$250 mil, para poder ser aplicado no esporte, e nós não tínhamos até então, uma praça com a documentação para poder receber tal benefício. Enfim, aqui eu estou falando apenas 2, mas temos diversos. Então nós gostaríamos que realmente tivesse essa comissão, se é que tem, se estão trabalhando para que possa regularizar essas áreas que eu citei principalmente, mas também as outras, para que nós possamos, em cima de documentação, de estar documentado com uma área pública, documentada, com escritura, registro de imóvel, a gente possa ir até os órgãos federais, estaduais e conseguir trazer os recursos. Porque também não adianta nada a gente ir até o governo federal ou o governo do estado, conseguir, por exemplo, academia ao ar livre, que é um anseio que muita a população pede, a gente vai, consegue a emenda, enfim, consegue o repasse para tal empreendimento e chega aqui no município e não tem aonde instalar, porque não tem a documentação que pede, é praxe, tem que ter uma matrícula para onde vai colocar. Acaba perdendo esse dinheiro. Então eu gostaria que fosse votado favoravelmente para que nós pudéssemos ter clareza de como se encontra essa comissão e que também ela possa ser mais célere nos processos e possa nos trazer com maior rapidez as regularizações dessas áreas. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não tendo mais vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 31 de 2015 por unanimidade. Convido o presidente a voltar aos seus trabalhos. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. Seu Benedito Raimundo de Sena, falecido dia 3/6/2015. Senhor vereador, no momento oportuno faremos 1 minuto. Expediente recebido diverso. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Senhor presidente, correspondências recebidas. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando demonstrativa de pagamentos a fornecedor, referente ao mês de maio de 2015.
O segundo ofício do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando a prestação de contas do auxílio financeiro referente ao mês de maio de 2015, acompanhado do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamento. Terceiro comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quarto, ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando cópias dos contratos de aditamentos celebrados durante o mês de março de 2015. Quinto, convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, convidando para o ato solene de apresentação do Índice Paulista de Responsabilidade Social de 2014, no dia 25 de junho de 2015, às 10 horas, no plenário presidente Juscelino Kubitschek. Sexto, ofício do Instituto de Previdência do Servidor Público de Mariporã, IPREMA, encaminhando o balancete referente ao mês de maio de 2015. Câmara Municipal de Mariporã, 23 de junho de 2015. Está listo, presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura na ordem numérica das indicações. Relação de indicações. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 688 a 690. Vereador Édio de Oliveira Souza, 691 a 693. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 694 e 695. Vereador Écio Minozzi Júnior, 696 a 698. Vereador Alide Ali Hamid, 699. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 700. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 701 a 703. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 704 a 706. Vereador Ricardo Vieira da Silva, é o líder do nosso partido PSDB, 707 a 709. Vereador Rafael Tadeu Martim, 710 a 712. Vereador Valdeci Fernandes, 713 e 714. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 715 a 717. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 718 e 709. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura da moção reivindicando providências de número 20 de 2015 e sua autoria. Senhor presidente, gostaria de solicitar também um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Caetano. Ok, vereador, muito oportuno, faremos. Boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 20 de 2015. Senhor presidente, considerando que há várias vias públicas na cidade que estão sem placas de identificação, considerando que as placas identificadoras têm a finalidade de facilitar às pessoas a sua localização dentro do perímetro da cidade, considerando que a falta de sinalização nas vias traz prejuízo aos moradores locais, considerando que a identificação das ruas facilita a prestação dos serviços postais, considerando, por fim, que a atual sinalização das vias públicas é insatisfatória e muitas ruas estão sem placas de identificação. Apresenta à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências para que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mariporã, para que, juntamente com as secretarias competentes, viabilizem a instalação de placas de denominação nas vias públicas que possuam identificação. Plenário 27 de março, 23 de junho de 2015. Vereador Rafael Tadeu Martim. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloca em discussão a moção reivindicando providência. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Senhor presidente, só me desculpe com a palavra. Tá, a palavra ao vereador Rafael. Obrigado. Essa situação das ruas sem identificações aqui é visto e como todos nós sabemos, nós também aqui, colegas, vereadores, nós sabemos que nossos bairros realmente estão faltando. Existe também pedido de outros colegas. E eu acredito que isso vai ajudar bastante. Nós estamos lutando para que seja identificado, que as nossas correspondências cheguem aos nossos locais. Só isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais vereadores para discutir,
Agora eu coloco em votação a moção. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providência número 20 de 2015, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martim. Vamos passar ao uso da palavra no expediente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra o segundo secretário, Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público presente, uma boa noite ao público também que nos assiste pela internet. Como sempre, a gente vai começar pelas datas comemorativas aqui. Ontem, dia 22 de junho, foi comemorado o dia do aeroviário. Hoje, que é o dia 23 de junho, é comemorado o dia do atleta olímpico e dia mundial do desporto olímpico. Amanhã, dia 24 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Leite e Dia das Empresas Gráficas. Sem deixar de citar que amanhã é o dia de São João, né? Amanhã é um dia festivo. E dia 26 é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícitos de Drogas. Aí eu gostaria de dizer algumas palavras. De acordo com os dados das Organizações das Nações Unidas, a ONU, estima-se que cada ano 210 milhões de pessoas consumam drogas ilícitas no mundo. E dessas 200 mil morrem em decorrência disso. O Dia Internacional da Luta contra o Tráfico, né, o uso e o tráfico de drogas, foi estabelecido pela ONU em 1987, como uma forma de estimular o debate em torno do tema e também de planejar ações de combate a dependências químicas e o tráfico de drogas. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PNSE, revelou que 7,3% dos 3.150.000 estudantes do nono ano e do ensino fundamental em todo o Brasil usaram pelo menos uma vez drogas ilícitas como crack, maconha, cocaína, a cola, loló, né? Lança-perfume ou êxtase. O PNSE entrevistou mais de 100 mil adolescentes em 2.842 escolas de todo o país para colher informações sobre hábitos, modos de vida dos estudantes brasileiros, aspectos do ambiente escolar e fatores de risco e proteção à saúde. Mais uma vez, gostaria de citar que nós estamos trabalhando, o professor Écio, o professor Édio, Aladim e o professor Nil, nos assuntos relevantes. Nós estamos tocando simplesmente sobre o aumento, né, também de violência entre os jovens, né, e o consumo de drogas. Então, isso vem realmente ao encontro também. É mais para deixar registrado. Senhor presidente, eu aproveito esse momento para fazer meus ofícios. E, em meu primeiro ofício, solicito ao senhor prefeito para que determine ao departamento competente asfalto concreto nos seguintes locais: Rua Jorge Jacubá Vinícius, lá no bairro Boa Vista, Rua José Nardi, também na Boa Vista, e Rua 42, Boa Vista. Em meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza nos seguintes locais: Rua José Antônio Lombardi, Rua José Nardi e Estrada Jacinto Lessa no Apolinário. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente sinalização e demarcação de solo nos seguintes locais: a Rua Laudemiro Ramos, em toda a sua extensão, Rua Firmo Campos, Parque do Moinho, próximo ao supermercado Mirrara, Rua José Salomão Chama, próximo à Escola Municipal Armando Pavanelli. Essa solicitação se faz necessária, pois essa região, além de tudo, temos 2 escolas e uma creche. E o perigo é inevitável. Acidentes realmente sempre acontecem ali. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereador, público aqui presente. Meu primeiro ofício, senhor solicito, senhor prefeito, contratar o departamento competente no sentido de carpina e limpeza no córrego central de Terra Preta. Após ali no fundo
no fundo do posto de saúde, gente, é precário, a situação ali é precária. Eu gostaria de que o prefeito tomasse providência e limpasse aquele córrego, porque não tem condições de ter um posto de saúde ali e permanecer aquele córrego naquela sujeira, aquele imundício. Eu peço, por favor, urgência. Meu segundo ofício, senhor prefeito, contratar o departamento competente no sentido de pavimentar ou asfaltar com concreto a rua das Acaças, no loteamento Jardim Bela Vista, em Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, senhor prefeito, contratar o departamento competente no sentido de pavimentar com concreto ou asfalto na rua existente, loteamento, bairro dos Pedrosos, em Terra Preta. Ponto de referência, atrás do posto de saúde, ou então o restaurante ali do Som. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para usar a palavra? Juvenil de Oliveira Dantas. Com a palavra, vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria aqui de ocupar o meu tempo apenas para comentar aqui, fazer um comentário em relação à indicação 704, onde este vereador solicita ao senhor prefeito a possibilidade de disponibilizar a extensão da linha do transporte escolar que atende as crianças do bairro Jardim Okinaga. Essas crianças, há algum tempo, daquela região do Jardim Okinaga, Terra Mato Dentro, vem sofrendo, senhor presidente, a falta de transporte escolar, com a justificativa que a van escolar, o micro-ônibus, ele vai até uma determinada região e acaba não atendendo, e aí eu não vou julgar assim a Secretaria de Educação por negligência, porque nós tínhamos uma situação há muito tempo onde o transporte escolar não tinha a mínima condição diante da situação precária do acesso que atenderia essas crianças. Mas, graças a Deus, o prefeito aí, o ano passado, a gente observou que ele fez uma pavimentação de concreto naquela região, permitindo assim que aquelas crianças, com um pouquinho de esforço aí da Secretaria, e tenho certeza que a Secretaria vai se empenhar em estudar a possibilidade de estender, já que nós temos a rua pavimentada de concreto a partir do ano passado. Então agora, espero que o prefeito aí nos ajude, juntamente com a Secretaria de Educação, que vai evitar que essas crianças, algumas, segundo os pais, acabam faltando nas aulas nos dias de chuva, porque os pais acabam não tendo a condição de levar a criança até aquela região que dá mais de 3 quilômetros, que estudam na escola Marília de Oliveira Pinto, bairro Itaim. A segunda indicação, senhor presidente, eu vou falar aqui também... Vereador, só para... Nesse momento não podemos falar sobre indicação. Nos 5 minutos finais podemos falar. Nesse momento não pode falar sobre indicação. Não. Nós comentamos alguma coisa no regimento que fala que não podemos, doutora Isabel, se eu estiver enganado. Aqui. Nos 5 minutos finais, não é isso? Só nos 5 minutos finais que pode falar da indicação. Pode comentar de qualquer outro tema, mas indicação só nos 5 finais. Tá bom, presidente. Tá bom? Então aqui eu gostaria de fazer um ofício. Esse ofício é de agradecimento à secretária Leonor, à chefe de gabinete Leila e à diretora Regina Galan, da Escola Elisa Negre. Agradecendo pelo pronto atendimento, da reivindicação desse vereador. Houve um incidente naquela região também com transporte escolar. Eu gostaria de frisar que prontamente a Leila, através da determinação da Leonor, a chefe de gabinete, nos dirigimos até a escola Elisa Negre
para apurar os fatos, né? Um acidente, na verdade não foi acidente, um ônibus escolar acabou tendo um problema numa rua que é muito íngreme, que é a Rua São Paulo, que Vossa Excelência conhece muito bem lá. É uma rua muito difícil, com chuva ou com sol é muito difícil, carros de passeio, ainda mais um micro-ônibus. Então, para melhorar a situação e garantir a integridade dos alunos daquela região, foi até trocado o veículo a pedido desse vereador, né? Então, assim, eu gostaria aqui de agradecer, porque muitas vezes a gente faz as críticas, faz os ofícios, fazendo as solicitações necessárias, mas também temos que ter a humildade de reconhecer quando as pessoas atuam de uma forma eficiente, como eles atuaram. Então, a gente também tem que frisar dessa forma, que eu acho muito importante. E depois, presidente, gostaria de complementar no tempo correto da indicação. Obrigado, presidente. Então, ok, vereador. Desculpa que realmente é só nos 5 finais que podemos falar sobre as indicações. Mais algum vereador para fazer? Usa a palavra. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, a todos presentes e internautas que acompanham nosso trabalho. Senhor presidente, eu primeiramente quero agradecer e parabenizar o prefeito Márcio Pampuri, o secretário adjunto David Alves, o Gilberto da Academia Pissarra, pelo empenho e terem comparecido no Palácio do Governo na data de ontem, onde este vereador também compareceu para receber do governador o certificado de incentivo ao desporto, que com a aprovação dos projetos poderá captar recursos com patrocinadores e parte do ICMS pago pelas empresas destinadas ao Estado. Entre os projetos aprovados, temos aí o vôlei, o judô, bem como também a construção de um estádio de futebol na Terra Preta. Também quero informar a população que desde ontem o 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, sob o comando do Tenente-Coronel Nirlande Vieira, está acampado aqui em nossa cidade, lá no ginásio Sarquizão, onde estão realizando treinamentos de tropas e promovendo ações sociais em parceria com o município. Amanhã, tia Val, na quinta-feira, eles estarão fazendo apresentações e ações sociais em Terra Preta, lá no campo do Colinas. A partir das 8 horas, professor Helenita, professor Rose, lá em Terra Preta, né? É importante que a população de Terra Preta prestigie e compareça, pois nessa ação social está previsto atendimento médico, odontológico e outras ações. E aqui também gostaria de... primeiro gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito, para que determine ao departamento competente o recolhimento de lixos, sofás velhos e outros materiais depositados na estrada Arão-Sá, estrada do Rio Acima, margem esquerda, bem como providencie placas de advertência que o ato trata-se de crime ambiental. A justificativa, presidente, é que percorrendo a estrada a cada 50 metros, conforme fotos em anexo, pode-se perceber o depósito de toda sorte de lixos e materiais velhos ao longo de sua margem. Sabemos que isso é crime. E acredito que o recolhimento desses lixos, colocação de placas, pode colaborar com parte da resolução do problema. Geralmente eu gosto de fazer minhas corridas aí para o lado do Rio Acima, Rio Abaixo, e percebo que nesses locais nós temos aí, em finais de semana, muitos turistas da capital, como ciclistas, bikeistas, e também um grande número de pescadores que aqui se dirigem para pescar na represa, em pesqueiros da região. E a imagem negativa de lixo, né, e entulho jogado nas proximidades da represa realmente faz com que eles ali levem grandes críticas, né, e nós que somos municipalidade precisamos tratar com bastante atenção essa situação das estradas. Meu segundo ofício, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito que proceda juntamente com o departamento competente implantação de
de luminárias na viela que liga a rua João Puga Dias, altura do número 251, com a rua José Alexandre dos Santos, na Colina 2, em Terra Preta. A justificativa é que no local acesso entre as duas ruas à noite não existe iluminação, proporcionando insegurança para os moradores que utilizam. Meu terceiro ofício, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao subprefeito de Terra Preta, para que, juntamente com o departamento competente, proceda com a substituição de tampa e limpeza de um bueiro na esquina da rua Ana José Miziara, com rua Irmã Joana Martins, no centro de Terra Preta. A justificativa, senhor presidente, é que referido bueiro e a tampa encontra-se quebrada, proporcionando perigo à população, principalmente crianças, e também necessita de manutenção. Só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores. Senhor presidente, a nossa sessão hoje ela é uma sessão que vai ser bastante longa. Nós temos hoje uma votação fundamental, que é do Plano Municipal de Educação. Temos algumas emendas, e então eu vou ser bastante breve. Não poderia deixar de ocupar esse espaço, solicitando que fosse enviado ofício à Associação de Moradores da Aldeia de Mariporã. No último final de semana, aliás, no sábado, foi feito um evento para arrecadar fundos para fazer uma parceria com a prefeitura a fim de beneficiar as vias lá do bairro. Os moradores da associação fizeram uma feijoada, teve 450 pessoas, tiveram um resultado financeiro razoável. Com isso, eles vão comprar o concreto e, em parceria com a prefeitura, eles pretendem corrigir alguns pontos críticos daquelas estradas. Eu estava fazendo um levantamento das indicações que eu fiz para melhoria ali na estrada do Olho d'Água, né? Eu já fiz duas indicações, né? Uma delas foi atendida, mas logo em seguida o serviço foi feito de uma determinada maneira, que não fez todas as correções. Uma semana antes do dia 10 de maio, essa associação teve uma reunião com o seu prefeito municipal, que garantiu que faria as benfeitorias, né? Eles vieram, eu também acompanhei, e traçou, que foi quando fundamentou essa parceria entre a associação e os moradores, e o prefeito e a prefeitura, para fazer melhorias ali em definitivo. E agora eles fizeram a arrecadação e possivelmente eles estarão aí vendo quantos caminhões de concreto eles vão poder adquirir, para depois fazer as modificações. Então, foi uma iniciativa da comunidade e teve um sucesso. O prefeito esteve presente, participou, e muitas pessoas lá estiveram e contribuíram. Então, eu só queria deixar registrado, mas eu queria que fosse enviado ofício da Câmara, parabenizando pelo sucesso dessa primeira ação coletiva, buscando a melhoria do seu bairro. É nesse sentido que eu ocupei a tribuna. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Ali Hamid. Ali Hamid. Não, Ali. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras. Senhor presidente, gostaria de aproveitar para enviar ofício à autopista Artéres para que complete com calçamento o acesso do bairro Vila Rosa, quilômetro 65 sul da rodovia Fernando Dias e Mariporã. No ano de 2010, a antiga concessionária OHL Autopista fez o acesso, né, a pavimentação, porém não fez o calçamento local para que os pedestres transitem em segurança, uma vez considerando os inúmeros acidentes que ali ocorreram, inclusive vítimas fatais ali, inclusive crianças, e até agora não tem um calçamento lá, né? Então é nesse sentido que eu peço esse apelo à autopista. Creio eu que, como eles fizeram aquele acesso, pode ser que seja de responsabilidade deles.
Então, pelo que eu entendo da legislação, que pertinente, talvez ultrapasse um pouco, mas eu não sei se realmente ultrapasse. Então, eu faço nesse sentido esse apelo à população. Também solicitar ao prefeito para que instale placas de denominação na rua Rosa PR Brilha e na rua Michigan, no bairro Sun Valley. Também um ofício à Sabesp para que prolongue a rede de água até a rua Aparecido Custódio, no Jardim Marisol, para atender aquela comunidade. A água chega ali até um bairro anterior, que é o São José, estudar a possibilidade de estender até o Jardim Marisol. Nesse sentido, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador, presidente dessa casa, Márcio Emídio. Gostaria de convidar o vereador vice-presidente para assumir os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham ao vivo pela internet. Na verdade, eu subo essa tribuna, procurarei ser breve, até porque o Plano Municipal de Educação vai ter bastante emendas e nós sabemos que vai prolongar um pouco a sessão. Eu gostaria até de falar um pouco em cima, agradecer ao professor Edio por ter até nos lembrado aqui em relação à aquisição, né, do certificado que foi concedido ao município de Mariporã através da Secretaria de Esporte. Quero agradecer ao secretário de Esporte, vereador e licenciado, o secretário de Esporte David, ao prefeito e também a todos que puderam ajudar. Essa casa também sempre está presente, o vereador Edio também está sempre ajudando. Mas é bom a gente também dar mérito a quem tem mérito, né? Então, eu gostaria de falar justamente isso, dar mérito ao secretário de esporte, porque eu entendo e vejo, acompanho o trabalho do secretário de esporte desde o início, o tanto que ele correu para tentar fazer com que esse certificado viesse para o nosso município e nosso município tivesse a liberação desse certificado, que é muito importante. Por quê? Esse certificado autoriza o Poder Executivo a poder pegar, vamos dizer assim, a palavra não seria pegar recurso, mas poder conseguir o repasse daquilo que o empresário paga do seu imposto, ele possa depositar isso em uma conta, uma porcentagem desse valor de 1%, enfim, tem uma série de regras, para que nós possamos construir aí, principalmente, o tão sonhado ginásio, né? Ginásio ou estádio em Terra Preta, um valor de quase R$1 milhão. Eu falo isso porque diversas pessoas tentaram pegar carona nesse projeto do secretário e, inclusive, aqui na última semana que nós tivemos aqui reunido com um grupo de professores e alguns membros da Igreja Católica, tinha algumas pessoas e começamos, fora a reunião, começamos a conversar sobre isso e essa pessoa falando que ele conseguiu o projeto, que já estava tudo certo, tinha conseguido já quase R$1 milhão, que já ia assinar hoje, que foi ontem, né, no caso, queria, para conseguir esse R$1 milhão. Tão desinformado que não sabia que não era o dinheiro, era sim o certificado. Eu ainda avisei para ele, falei, olha, vocês não estão indo lá para assinar para recurso nenhum, estão indo lá para conseguir o certificado, que é muito importante, mas não é o dinheiro. Ainda falta percorrer um grande caminho até chegar ao recurso definitivo. Mas, enfim, como é praxe, né, as pessoas que se apoderar do projeto dos outros, das obras dos outros, então a gente quer deixar aqui claro e deixar o meu total apoio ao secretário de esporte, David, que trabalhou incansavelmente para isso, porque é muito fácil, quando o cara está apanhando, todo mundo bater, né? Ele estava lá na Secretaria de Esporte, todo mundo batendo nele, porque o futebol não está bom, porque isso não está bom, mas ninguém está vendo o trabalho que ele está fazendo com as crianças, com a população que está ali atendendo, que o esporte está atendendo. Então, eu quero aqui deixar esse mérito ao secretário David e também ao prefeito por ter feito essa grande aquisição para o nosso município, que são 2 certificados, né? Um sobre judô e o outro para a concessão do estádio para Terra Preta. Então, importantíssimo. Não é que não veio o recurso, mas é de suma importância para o nosso município, que agora sim a gente tem, vamos dizer, o alvará para poder ir até o empresário e conseguir que o empresário repasse esse valor aí através do seu imposto que ele já paga. Esse dinheiro vai totalmente, o valor que ele paga, que o empresário paga, vai totalmente para
o governo federal. Nada mais é que agora isso a gente vai conseguir sensibilizar para dizer que ele pode deixar uma parte desse dinheiro que ele já vai pagar, não é nada além do que ele já vai pagar, que fique para a construção desse estádio. Então, méritos a quem tem méritos. Também gostaria aqui de lembrar que na última semana nós fizemos a reunião aqui, convocada pela Comissão de Educação, professor Écio, esteve aqui o doutor Oswaldo, a tia Val também participou, eu estive presente, e não lembro mais algum vereador que esteve, mas foi importante para poder debater o projeto municipal da educação, e também agradecer à comunidade católica que esteve aqui presente para também manifestar em relação à preocupação que tinha em relação àquele tema sobre os gêneros, né? A gente sabe que é um tema complexo, e agradecer a participação de todos que tiveram, foram cerca de 20 jovens, 20 pessoas que estiveram aqui participando, mais os professores. Então, assim, como disse naquele dia, é de suma importância a população aqui presente nessa Casa de Leis, participando e trazendo novas ideias e novas opiniões, novas sugestões, para que essa casa possa desenvolver cada vez mais os seus trabalhos. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não há mais vereadores inscritos. Então agora vamos fazer um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Aladim e Tia Val, pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Caetano e Benedito Raimundo de Sene, e que todos se postem em pé. Obrigado, gente. Quero convidar o presidente dessa casa que retorne aos seus trabalhos. Deixa eu só pegar o meu café aqui, presidente. Você tinha pedido? Não. Agora vamos passar a hora do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 359 de 2015 e projeto de decreto legislativo número 2 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 359 de 2015. Projeto de lei número 359 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã. Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal da Educação do município de Mariporã. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 359 de 2015. Emenda número 3 de 2015, Oswaldo Loureiro Filho. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 359 de 2015. Está ali, senhor presidente. Tem que ler a emenda na íntegra, vereador. Tá aqui, ó. Você não tem isso? Não entregaram? Solicito que leia as emendas na íntegra, senhor primeiro secretário. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 359 de 2015. Artigo 1º. Fica modificada a meta 1 do item 6
metas e estratégias constantes do Plano Municipal de Educação 2015-2025, anexo ao mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. 6. Metas e estratégias. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender 100% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015, Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhores vereadores, eu estou pedindo para que seja modificada o artigo 1º do projeto do Plano Municipal de Educação, tendo em vista que, no original, o Plano Municipal de Educação está prevendo para os próximos 10 anos a obrigatoriedade de abrir vagas, de garantir vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade, em 50% das crianças do município. Qual a modificação que eu estou propondo, senhores vereadores? É que esta meta seja de 100% das crianças do nosso município, num prazo de 10 anos, elas tenham vagas garantidas pela municipalidade. Nós tivemos em discussão aqui nessa segunda-feira passada e na sexta-feira, com professores e pessoas da comunidade para discutir esse plano. O plano aqui foi apresentado pelo vereador Écio e várias modificações que acrescentam alguma coisa ao plano foram aqui discutidas e serão apresentadas durante essa discussão. A meta 1, o plano ele fala em várias metas que a prefeitura terá que cumprir nos próximos 10 anos para a educação do ensino fundamental no município. Só que ele garante, inclusive aqui nessa meta 1, o senhor pode prestar atenção, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, até o ano que vem já está garantido a vaga para as crianças a partir de 4 anos de idade. A prefeitura é obrigado a ter vaga para as crianças da pré-escola até o colégio, até o final do colégio, todas esses alunos terão vagas garantidas. Mas para aqueles de 0 a 3 anos de idade, estavam garantindo no plano apenas 50% da municipalidade. Ora, o que foi levantado é que hoje, pelo número de pessoas inscritas, né, vereador Écio, pelo número de crianças e mães que inscreveram seus filhos de 0 a 3 anos de idade para a vaga em creche, nós já atendemos 50% das crianças. Então, essa meta que se prevê para 10 anos, hoje ela já está praticamente cumprida. Mais ou menos isso é um número assim que a gente não tem certeza, mas que provavelmente a gente está muito perto desse número. Então, não será muito difícil da prefeitura conseguir cumprir essa meta que eu estou pedindo para os senhores aprovar hoje, que é de 100% de atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade. Assim, nós teríamos garantido no município educação desde o nascimento dessa criança até o colégio. É muito importante que essas crianças frequentem já uma creche desde pequeno. Essa educação que eles recebem de 0 a 3 anos de idade é uma preparação para a escola. E é muito importante que essas crianças frequentem a escola desde os seus primeiros anos de vida, para que eles cheguem na pré-escola já adaptados a esse ambiente escolar, a esse horário escolar. Isso facilitará a
educação dessas crianças, principalmente no que diz respeito à alfabetização, que temos metas também para alfabetizar essas crianças, que será discutido aqui durante a apresentação deste plano. Então, foi muito interessante a nossa discussão com a comunidade aqui, que trouxeram problemas para a nossa discussão e colaboraram com algumas modificações, e todas essas que serão discutidas hoje aqui, com certeza serão em benefício do plano, e eu peço aos senhores vereadores que aprovem a emenda que eu estou pedindo para que seja modificado o artigo 1º do Plano Municipal de Educação. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a emenda modificativa? Não havendo mais vereadores para discutir a emenda, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 359, 2015, em primeira e única votação por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda supressiva de número 1 ao projeto de lei 359, 2015. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 359 de 2015. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 5º do mencionado projeto, com exceção do inciso 3º do parágrafo único, que passará a integrar o parágrafo 1º do artigo 4º. Artigo 2º. Fica remunerados os demais artigos, passando o artigo 6º para o artigo 6º para o artigo 5º, o 7º para o 6º, o 8º para o 7º, o 9º para o 8º, o 10º para o 9º, o 11º para o 10º, o 12º para o 11º e o 13º para o 12º. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, plenário 27 de março e 23 de junho de 2015. S. Minozzi Júnior, vereador. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a emenda supressiva. Com a palavra o vereador Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, justificar a necessidade de fazer essa emenda. Ocorre que o artigo 4º e o artigo 5º, eles vieram praticamente, eles só não são idênticos por conta do inciso 3 do artigo 5º. E esse artigo 3, o texto aí está técnico, mas esse artigo, o inciso 3, ele está, segundo a emenda, incorporado no artigo 4º. E aí ele virou o parágrafo 4º do artigo 4º. E aí nós contemplamos o que o Executivo pretendia. Ele escreveu 2 artigos muito próximos. Olha, o corpo do artigo 5º, só para explicar e justificar. A execução do Plano Municipal de Educação de Mairiporã e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias: Secretaria Municipal de Educação, Comissão de Educação da Câmara, Conselho Municipal, Fórum Municipal de Educação, parágrafo único, plá, plá, plá. Artigo 4º. A execução do Plano Municipal de Educação do município de Mairiporã e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e avaliação periódica realizado pelas seguintes instâncias: Secretaria Municipal da Educação, plá, 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 plá. Ou seja, são artigos com o mesmo teor. Então, só foi feita essa observação, retirado o inciso 3º do artigo 5º, que era a única diferença que tinha, e colocado no artigo 4º, e ele ficou completo. É nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora, mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação a emenda supressiva. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 359/2015, em primeira e única votação. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda modificativa ao projeto de número 2 ao projeto de lei número 359. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 359 de 2015. Artigo 1º. Fica modificado o parágrafo 4º do artigo 4º do mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação:
Artigo 4º. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Parágrafo 1º. Primeiro e segundo. Parágrafo 2º. Parágrafo 31º. Parágrafo 4º. A ampliação dos investimentos em educação pública será avaliada no 5º ano de vigência do Plano Municipal de Educação do município de Mariporã e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento de suas metas. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015. Écio Minozzi Júnior, vereador. Algum vereador para discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador e professor Écio. Também para justificar a necessidade. Ocorre que, originalmente, chegou nessa Casa de Leis, na sexta-feira, dia 12, o plano municipal, a lei com o plano municipal em anexo. E foi possível verificar, na sua meta número 20, que tinha uma progressividade de investimento na educação, que alterava os orçamentos. O Executivo achou por bem repetir e ter a meta 20 do Plano Nacional, que diz o seguinte, que tem que investir nos próximos 5 anos, até o 5º ano, 7% do PIB, e nos 10 anos, 10% do PIB, chegando no final do plano, 10% do PIB. Então, houve por bem o Executivo fazer essa correção. Mas, no corpo da lei, ele se referia à progressividade de investimento no orçamento, que não existia mais enquanto meta. Ele dizia, a meta tem as metas progressivas de investimento. O que foi feito? Foi feito só uma adaptação ao texto. Então, o artigo 4º está conveniente com a meta de investimento, que é a ampliação de investimento da educação, que será avaliada no 5º ano de vigência do Plano Municipal. Nós estamos um ano atrasado em relação ao Plano Nacional. O Plano Nacional fala no 5º ano. Até o 5º ano tem que aplicar 7% do PIB. Só para vocês terem uma ideia do que significa, hoje os estudos indicam 5,6% de aplicação dos recursos da educação do PIB, 5,6% do PIB nacional. Claro que se tiver queda, tem impactos nisso. Então, é conveniente que se faça o acompanhamento no 5º ano. Por quê? Porque no 5º ano anterior, o Plano Nacional já está fazendo um investimento de 7%, e nós temos que ver o impacto da educação municipal. Só numa tentativa de a gente deixar o texto do projeto de lei adequado com o que está constituído no plano. Essa foi a ideia dessa emenda. Eu gostaria que Vossas Excelências tomassem atenção e apoiassem. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 359/2015 em primeira e única votação por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 359/2015. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 359 de 2015. Artigo 1º. Fica criado o parágrafo 3º ao artigo 9º do mencionado projeto com a seguinte redação. Artigo 9º. Parágrafo 1º, 2º e parágrafo 3º. A Comissão Municipal de Articulação Interfederativa obrigatoriamente deverá ter entre seus representantes do Poder Executivo um professor lotado em sala de aula em estabelecimento de ensino municipal. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015. Écio Minozzi Júnior, vereador. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Écio. Vereadores, eu gostaria de estar justificando a minha presença em todas as emendas. Ocorre que nós, através das reuniões públicas que fizemos e ouvindo
muitas sugestões ocorreram. Então, ficamos na pressa, porque nós tivemos a semana passada apenas para analisar, tentar entender o plano e tentar acolher as demandas de quem aqui esteve, né? Então, esse daqui é apenas uma garantia de que é uma rotina as comissões de educação colocar as pessoas que estão próximas, que estão trabalhando nos gabinetes, porque tem mais facilidade, estão próximas e tal. E aquela professora que está em sala de aula, que tem no seu cotidiano uma experiência, né, relativo ao seu cotidiano de sala de aula, muitas vezes não está contemplada as suas opiniões quando tem uma comissão, porque a experiência dela é uma experiência de sala de aula, de quem está com a mão na massa. Normalmente, as comissões são feitas por técnicos, pessoas de gabinete, etc., que têm, apesar de ter o conhecimento técnico, tem um distanciamento nesse sentido. No meio das nossas conversas aqui, nessas 2 reuniões públicas, nós percebemos essa necessidade de, pelo menos entre os 4 ou 5 que o Executivo vai colocar nessa comissão, que tem alguém que esteja lotado, esse é um termo técnico de educação, que esteja vivenciando o seu cotidiano sala de aula. Essa riqueza de experiência tem que estar contemplada na comissão, porque é ali que as coisas acontecem. Então, normalmente, nós colocamos representante do professor, alguém que está atuando dentro do gabinete, está cuidando de um projeto dentro da secretaria. Tem que trazer a pessoa que está lá com a mão na massa. E isso foi mais ou menos uma ideia colocada, e nós aqui até consensuamos que isso daí seria correto. Então, eu coloquei um professor lotado, poderiam ser mais. O Executivo, se quiser, ele pode colocar todos os professores que sejam em sala de aula, mas vamos garantir pelo menos um, porque nessa comissão que estava aqui, que fez esse plano, os representantes do magistério estão distantes da sala de aula, os representantes dos professores estão distantes da sala de aula. E isso, acho que não contribui. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a emenda? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis primeiro como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 359, primeira e única votação por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda modificativa número 3 ao projeto de lei 359 de 2015. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei 359 de 2015. Artigo 1º. Fica modificado a meta 7 constante do Plano Municipal de Educação 2015-2025, anexo ao mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes medidas municipais para o IDEB. IDEB. Anos iniciais do ensino fundamental. Em 2015, 6.1. Em 2017, 6.3. Em 2019, 6.6. Em 2021, 6.8. Anos finais do ensino fundamental. Em 2015, 4,8. Em 2017, 5,1. Em 2019, 5,3. Em 2021, 5,6. Ensino médio. Em 2015, 4,3. Em 2017, 4,7. Em 2019, 5,0. Em 2021, 5,2. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março e 23 de junho de 2015. S. Minozzi Júnior, vereador. Está lido, senhor. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a emenda modificativa número 3. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Écio. Presidente, essa meta veio no texto original e depois com a seguinte redação. Vou falar assim de cabeça daqui porque está fácil. Quando ele fala das metas de atingir as seguintes médias municipais do IDEB,
O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. De 2 em 2 anos, ele é medido nos municípios do Brasil inteiro. Foi colocado, simplesmente, números. Nos anos iniciais, 6 pontos, no caso botaram 0, mas na original estava 6,8, que é o ano de 2021. Lá não aparece 2021, estava escrito nos anos iniciais 6,8. Nos anos finais do ensino fundamental, 5,6, que é o indicador do ano 2021. E no ensino médio, 5,2. Então, o que a gente percebeu? Que a vontade do Executivo era colocar esses indicadores como referência. Só que nós estamos falando de um plano de 10 anos. E um plano de 10 anos, quando? Se ficar escrito do jeito que está no texto original, quando que vai atingir essas metas? Quem é do educador, que lida com o IDEB e conhece isso daí, sabe que existe de 2 em 2 anos, metas a serem atingidas. Portanto, nós olhamos como é que está o Plano Nacional de Educação, pegamos esse modelo de colocar de 2015, 2017, 2019, 2021, pegamos as metas projetadas pelo IDEB, já projetadas, e colocamos respectivo ao município. Então, deixamos exatamente outra coisa. Quando a gente não coloca que ano que vai pretender chegar a 6,8, por exemplo, quando? No final dos 10 anos? No ano que vem? Então, desse jeito, a gente está falando assim, em 2015, esses alunos foram avaliados no ano passado. Então, em 2015, a meta é 6,1. Em 2017, eles serão avaliados em 2016 e o resultado aparece mais ou menos em agosto do ano seguinte. A meta tem que ser 6,3. Se vai atingir ou não, depende da eficiência da educação municipal. Por isso, e outra coisa, o Plano Municipal de Educação não diz respeito apenas à creche, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Ele tem também a rede estadual, que é responsável pelo ciclo final do fundamental e pelo ensino médio. E nós temos que estar mostrando também quais são as metas projetadas para esses níveis de ensino. Tá certo? Essa é uma questão bastante técnica, mas eu acho que faz com que a meta fique e a gente possa, porque esse plano se propõe a de 2 em 2 anos fazer sua avaliação. Então, nós vamos verificar se atingiu os 6,1. Tá? Só para ter uma informação, em 2013, nós conseguimos, o município, nos anos iniciais, teve 5,3 de meta, e não atingiu a meta da época. Em 2015, ele tem que pular para 6,1. E os alunos já foram avaliados. Isso é importante, porque isso daí mede a qualidade do ensino. É um indicador de uma avaliação externa que mede a qualidade do ensino. E é uma meta importante. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a emenda? Não havendo vereador para discutir a emenda, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei 359/2015, primeira e única votação por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 359/2015. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 359 de 2015. Artigo 1º. Fica substituída item 19.2 das estratégias, meta 19, a expressão incentivar por garantir do Plano Municipal de Educação 2015-2025, anexo ao mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. Estratégias 19.1, 19.2, garantir a participação dos membros dos conselhos municipais em cursos de formação para conselheiro escolar. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015, S. Vinosi Júnior, vereador. Está lido. Obrigado. Algum vereador para discutir a emenda substitutiva? Doutor Oswaldo? Com a palavra, doutor Oswaldo Loureiro Filho.
senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, essa emenda vem substituir o texto original, foi discutida aqui com as pessoas que compareceram nas nossas reuniões. Ela fala sobre os conselhos, os diversos conselhos que existem na educação, que existirão, estão previstos aí no plano, em cada escola, conselheiros, como representantes da comunidade, o próprio Conselho Municipal de Educação. No texto original estava assim, estimular a participação dos conselheiros, garantir a participação dos conselheiros, mas não falava efetivamente sobre formação dos conselheiros, né? Então, o que nós estamos pretendendo com essa emenda? Garantir, com verbas da Prefeitura, que os conselheiros sejam formados por cursos técnicos em conselheiros. Existem, a Unicamp mesmo é uma escola que tem cursos de capacitação para conselheiros e, desta forma, assim, melhorar a participação da auditoria que esses conselheiros fazem nas escolas. O que nós temos são conselheiros convidados pela comunidade e eles na maioria das vezes, não conhecem bem qual é o papel deles dentro de um conselho. E o papel é fundamental, o papel é muito importante, a participação do conselheiro e o conhecimento da função do conselheiro, daquilo que ele tem que fazer dentro da escola. No caso, escola, mas isso serve para todos os conselhos. Então, assim, se a Prefeitura garantir a formação desses conselheiros, nós teremos conselheiros com capacidade para exercer o controle social que se espera desses conselheiros, que é fiscalizar o uso do dinheiro das escolas, participar das discussões do que será feito nas escolas, e para isso é preciso que eles tenham uma formação técnica e que a Prefeitura garanta essa formação técnica. Então, a nossa modificação é para garantir verba para que isso aconteça, que não fique apenas no texto incentivar a formação dos conselheiros, e sim fazer com que isso realmente aconteça, como está no texto. É isso, senhor vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação a emenda substitutiva ao projeto de lei. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 359 por unanimidade, em primeira e única votação. E solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 359/2015. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 359 de 2015. Artigo 1º. Ficam acrescentadas as estratégias do Plano Municipal de Educação 2015-2025, anexo ao mencionado projeto, conforme abaixo relacionado com as seguintes redações. Estratégias. Meta 2. 2.3. Construir 2 prédios escolares com um padrão adequado de infraestrutura de acordo com as normas de acessibilidade, com espaços para sala de leitura e quadra coberta, sendo no bairro Mato Dentro, e um na região do Jardim Espada para atender a demanda das unidades escolares Escola Municipal Natália Silva e Escola Municipal Marília Pinto até 2018. E a construção de 2 prédios escolares que se fizer necessária durante a vigência do Plano Municipal de Educação, de acordo com as demandas por vagas de educação básica sobre a responsabilidade do município. Meta 7. 7.13. Assegurar que no 5º ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, pelo menos 70% dos alunos de ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% pelo menos no nível desejável. B.
No último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado um nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% pelo menos no nível desejável. 7.14. Oferecer processo contínuo de autoavaliação das escolas municipais de educação básica por meio de constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais de educação e o aprimoramento da gestão democrática. Meta 17. 17.6. Construir como tarefa do Fórum Municipal de Educação o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores de pesquisa nacional por amostra de domicílios do plano do PENAD periodicamente divulgadas pela Fundação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Meta 18. 18.2. Estimular a existência regulamentando comissão permanente de profissionais da educação do Sistema Municipal de Ensino, constituída por professores, coordenadores, diretores, lotados em sala de aula de unidade escolar, no mínimo um por escola, eleito por pares para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira. Meta 19. Promover planos de apoio à formação dos conselheiros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, dos Conselhos de Alimentação Escolar, dos representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transportes para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho das suas funções. 19.5. Incentivar o Fórum Municipal da Educação, constituído com o intuito de coordenar as conferências municipais, a participação com representatividade nos fóruns estaduais e nacional, bem como efetuar acompanhamento da execução deste Plano Municipal de Educação. 19.6. Estimular em todas as escolas municipais da rede de educação básica a constituição e o fortalecimento de associações de pais, assegurando-lhes inclusive espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares por meio de respectivas representações. 19.7. Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares em todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal, como instrumentos de participação, fiscalização na gestão escolar, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. 19.8. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação da rede municipal, alunos e seus familiares na formação dos projetos políticos, pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares. 19.9. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira
nos estabelecimentos de ensino da rede municipal. 19.10. Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares da rede municipal, visando a gestão democrática da educação. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015. S. Minozzi Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora, coloco em discussão a emenda aditiva número 2 ao PL 359/2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 359/2015 em primeira e única votação. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda aditiva número 3 ao projeto de lei 359 de 2015. Emenda aditiva número 3 ao projeto de lei número 359 de 2015. Artigo 1º. Fica acrescentada na ementa do mencionado projeto a expressão "e da outras providências", ficando com a seguinte redação: dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal da Educação do município de Mariporã e da outras providências. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Valdeci Fernandes, presidente. Alexandre dos Santos, vice-presidente. Valdeci Moreno de Souza Lopes, secretária. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a emenda aditiva número 3 ao projeto de lei. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador e O professor. presidente da Comissão de Legislação e Redação, dialogando, ele tem a seguinte justificativa, e até ele queria falar, mas ele está meio rouco, e pediu para defender a tese dele, que eu particularmente considero importante. Esse projeto de lei, ele veio para aprovação do Plano Municipal de Educação 2015-2025, mas ele faz mais do que isso. Ele institui um Fórum Municipal de Educação que de 4 em 4 anos deve estar atuando, a Conferência Municipal de Educação, uma comissão interfederativa, aquela comissão que nós estamos pedindo para que professores lotados em sala de aula participem, interfederativa, que tem o objetivo de fazer com os outros entes federativos, governo do Estado, a União, né, parcerias para poder implantar o plano. Então, essa comissão, os fóruns, as conferências, são as outras providências que estão sendo tomadas para além do que está escrito na ementa. A ementa se restringe ao plano municipal, mas o plano ele tem toda uma regulamentação e ele é debatido, ele é acompanhado de 2 em 2 anos. Lá, lembra aquela meta que estabelecia no 5º ano a verificação da aplicação dos recursos da educação? Aquela meta, ela precisa ser verificada, e dentro do corpo da lei está dizendo que é para ser verificada, tem que fazer conferência, tem que fazer fórum. Então, é nesse sentido que, na ementa, é fundamental que tem outras providências para a gente dar um caráter mais legal, em termos de legalidade, do projeto de lei. É isso, senhor presidente. Falei adequadamente? Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação a emenda aditiva número 3 ao projeto de lei 359. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a emenda aditiva número 3 ao projeto de lei 359 de 2015. Agora solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda modificativa número 4 ao projeto de lei 359 de 2015. Emenda modificativa número 4 ao projeto 359 de 2015. Artigo 1º. Ficam o item 2º, caracterização do município, coleta seletiva constante do Plano Municipal de Educação 2015-2025, anexo ao mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação:
Segundo, caracterização do município, coleta seletiva. O município de Mariporã adotou taxas de geração per capita de 24,3 kg. A coleta seletiva encontra-se em fase inicial de estruturação. Em 2008, através da cooperação entre o setor público, empresas e sociedade civil, houve a implementação do projeto Ciclo Reciclar, que resultou na construção de quatro muros conscientes, destinado à sensibilização e conscientização de alunos, educadores e comunidade quanto ao consumo consciente e destinação correta dos resíduos sólidos, e na criação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mariporã. Em abril de 2011, houve a criação do projeto piloto do Programa de Reciclagem Municipal. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 23 de junho de 2015, Rafael Tadeu Martins. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a emenda modificativa número 4 ao projeto de lei 359. Com o vereador para discutir? Bom, não havendo vereador para discutir, só deixar claro que nada mais estamos acrescentando aí, o vereador, através do vereador Rafael Tadeu, e sugeriu a emenda, aquilo que eu disse lá no início, né, mérito a quem tem mérito. O projeto Reciclar, foi quem iniciou isso em 2008, e com isso deu essas ações aos muros conscientes, que nós temos 4 no município, e também a criação dessa associação de catadores de materiais recicláveis. Então, era só para que realmente colocasse dentro do texto esses méritos, né, quem realmente fez com que deu início à ideia lá em 2008. Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado a emenda modificativa número 4 ao projeto de lei 359/2015. Agora vamos colocar em discussão o projeto de lei 359 de 2015. Algum vereador para discutir o projeto? Não havendo vereadores para discutir o projeto, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores o projeto de lei 359 com as suas respectivas emendas. Em primeira e única votação. Vamos passar agora ao... Vamos passar agora ao projeto de decreto legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 2 de 2015. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2015. Édio de Oliveira Souza dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor David Guedes de Almeida. Agora eu coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 de 2015. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador e professor Édio. Mais uma vez, boa noite. Senhores pares, este vereador pretende, com o presente projeto de decreto legislativo, conceder título de cidadão mariporanense ao senhor professor David Guedes de Almeida, por prestar há 11 anos como professor bacharel e licenciado, se dedicando com seriedade, formada pelo conjunto de habilidades, atitude e conhecimento, bem como sua capacidade de mobilizar e repassar ensinamentos, agindo sempre de modo idôneo, objetivando o bem da comunidade, utilizando para tanto além do dom natural como suas várias formações universitárias no ensino fundamental e médio aos jovens e alunos da comunidade e aos munícipes dessa cidade. É uma pessoa muito querida e respeitada, amigo nas horas necessárias, soube granjear ao longo do tempo a admiração de seus alunos e colegas
de trabalho em Terra Preta. Diante do exposto, peço a todos os vereadores que votem favoravelmente a esse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o decreto? Não havendo vereador para discutir o decreto, eu convido o vereador Nil e o vereador Marco Antônio para fazer a conferência da urna. Só para usar mesmo sempre. Obrigado, vereadores. Agora coloco em votação. Votação é secreta. Os vereadores serão chamados pelo primeiro secretário em ordem alfabética, assinarão a folha de votação, pegarão a cédula devidamente assinado e rubricado pela mesa e, após votarem, colocarão as cédulas na urna. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Só mediante assinatura agora. Lembrar aos vereadores que tem uma caneta ali, pode usar sempre a caneta que está lá. Próximo vereador? Vereador Valdeci Fernandes. Chama de acordo aqui, ó. Vereador Édio de Oliveira Souza. Vereador Écio Minozzi Júnior. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Dá um tempinho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Vereador Ricardo Vieira da Silva.
Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Aqui. Vereador Wali Ali Hamid. Encerrada a votação, eu convido o vereador Valdeci Fernandes e a vereadora Tia Val para fazer a conferência das cédulas. Val. Está aprovado o decreto legislativo número 2 de 2015, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Verdade. Legal. Vamos passar à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Écio Minozzi Júnior. Isso só tem só assim. Senhor presidente, nobres pares, rapidamente, duas informações que eu considero que eu devo prestar. Primeiro, eu estou solicitando do Poder Executivo cópia de contrato de concessão com a Sabesp, né? Recebi um ofício do excelentíssimo senhor prefeito, dando a seguinte informação, que está sendo solicitado através de ofício o referido contrato junto à empresa, junto à Sabesp. O ofício foi feito e assinado dia 17, protocolado aqui no dia 18. Né? Então, agora nós vamos aguardar o contrato chegar para a Prefeitura e uma cópia aqui para a gente. A segunda situação é, primeiro, agradecer o empenho dos vereadores, aqueles que estiveram presentes nas reuniões públicas, mas também, em especial, a Comissão de Educação, doutor Ricardo, professor Édio. Foi uma tarefa bastante... Tivemos que atuar bastante para poder, nessas duas reuniões e nesse momento aqui, a comissão poder dar uma formatação no plano municipal. Presidente, queria mencionar também um empenho, porque nós tínhamos só o dia 16 para votar, hoje é dia 23, por que só o dia 16? Porque amanhã é o último dia de que o projeto de lei aprovado na Câmara seja sancionado pelo excelentíssimo prefeito municipal e publicado, para que nós, município de Mariporã, possamos cumprir o prazo de 24 de junho, que foi estabelecido um ano para ser feito o plano, e vence amanhã. Então, eu queria estar agradecendo o empenho dos vereadores, os vereadores que participaram aqui das reuniões, que possibilitou o empenho também das outras pessoas, mas Vossa Excelência, em especial, por conta de ter criado a possibilidade de termos mais uma sessão e, a partir daí, fazendo uma discussão um pouquinho melhor,
Uma outra situação que eu acho que é importante é esse plano, da forma como ele foi aprovado, com o projeto de lei, veio com a possibilidade de 2 em 2 anos ele ser acompanhado, avaliado, em alguns determinados momentos também com conferência, né? Estabelecer o fórum, isso dá uma riqueza de aprimoramento dentro do processo. Faz um plano, deixa 10 anos na gaveta, depois vem avaliar se cumpriu ou não. As metas, o vereador Dr. Oswaldo conseguiu formatar uma meta que eu considero muito importante, doutor Oswaldo, porque se nós, no final de 10 anos, conseguimos atender toda a demanda que está reprimida, ou seja, aquelas pessoas que precisam da vaga na creche ser atendida, o nosso município, porque essa é uma idade muito importante na formação. As pessoas pensam que é o contrário, mas está comprovado que essa é uma idade fundamental. E estar numa escola, numa creche, é importante. Quando nós estávamos aqui na discussão, nós estávamos falando de hoje atende 800 e tantas crianças. Nós temos uma lista de espera de 944. Mas quantas crianças de 0 a 3 anos nós temos hoje? O IBGE nos informa que em 2010 nós tínhamos 3.900, há 5 anos atrás. O IBGE informou em 2000 que nós tínhamos 4.700 crianças. Então, nós temos uma tendência de queda de nascimento de crianças, né? O que significa que essa meta de 100%, daqui 10 anos, nós não estamos falando de 3.900, eu acho que nesses 5 anos, talvez 3.400 crianças, fazendo uma proporção, diminuiu 3.400 crianças, nós vamos ter muito menos que 3.000 crianças. Então, é possível, em 10 anos, o município construir, criar viabilidade para que a gente tenha esse atendimento. Então, entre todas as emendas, eu considero essa daí de um significado muito grande como meta, como expectativa de que a gente consiga, enquanto município, oferecer essa oportunidade para as nossas crianças. Claro, com certeza, vereador. Então, o plano fala o tempo todo em universalizar a educação. E se você deixa de fora 50% dessas crianças de creche, você não está universalizando. Então, alguns ficarão de fora. E que critério você vai usar para deixar de fora as outras crianças? Hoje o critério é a lista. É quem se inscreveu primeiro. Isso não é justo. Então, se conseguirmos atingir essa meta de 100%, nós não teremos mais lista e todos terão o direito de estudar, que é aquilo que nós, vereadores, temos que lutar para o melhor para a nossa população. E eu acho que essa é uma emenda que vem assim cair muito bem na nossa função aqui, que é defender os interesses da população. E é isso que nós fizemos hoje aqui. Então, assim, nós temos que universalizar, isso significa que é para todos, né? Exatamente. Obrigado. Obrigado, vereador, concordo plenamente. Eu acho que o plano ele tem essa pretensão. O termo universalizar, por exemplo, quando Vossa Excelência mencionou de 4 anos e 5 anos, a partir do ano que vem, a pretensão de universalizar, ela é um fato que está amparado no direito subjetivo que essas crianças vão ter, ou seja, a municipalidade é obrigada a ter essa vaga, porque existe uma lei que dá esse respaldo. Na creche, infelizmente, acho que a gente tem que amadurecer, mas o governo federal e o Congresso ele tem que aprovar também como direito subjetivo a vaga na creche. Aí ele tem que universalizar. Do jeito que estava colocado, Vossa Excelência está coberto de razão. É isso daí, gente. Passei do tempo, né? Muito obrigado. E os 14 segundos aí eu põe na conta. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não há mais vereadores inscritos. Eu gostaria de lembrar, né? Não é nem convidar, é lembrar aos senhores vereadores que o encerramento para a apresentação das emendas da LDO para o exercício 2016 é até segunda-feira. Então, quem queira apresentar alguma emenda, apresentar até segunda-feira, para que nós possamos colocar na próxima reunião ordinária do dia 30. Quero também aqui deixar o agradecimento a todos os vereadores que participam, todos os vereadores e também todos os vereadores que participaram, principalmente das reuniões e do público que veio aqui, das professoras e todo o público que veio, a comunidade católica que esteve aqui presente nas 2 reuniões, para que pudéssemos falar, discutir esse projeto de lei, né, projeto de municipal de educação, plano, né, municipal de educação, a qual gerou esse projeto de lei. E hoje foram
feitos 9 emendas. Você vê como é importante a participação da população. Então, deixar isso bem claro, foi a participação da população, opinando aqui com os senhores vereadores, com a comissão e com todos os vereadores que estavam aqui presentes, a qual fez com que aprimorássemos o plano municipal. Então, parabéns a todos os vereadores envolvidos, a todos que votaram aqui também, que estiveram aqui hoje votando, e a toda a população que esteve presente, que ajudou a gente a colocar essas 9 emendas. Foram 9 emendas ao plano total, todas as emendas que foram colocadas ao plano. E com isso, esse plano, acho que ganhou um pouco mais de corpo. Então, eu queria deixar esses agradecimentos. Bom, não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 30 de junho, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.